que será que a fé, ela se manifesta com poder só quando a gente recebe? Abre a sua Bíblia aí, ou acompanha a leitura bíblica que vai aparecer aqui em cima. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, são só 2 versículos, versículo 16 e 17. Diz assim a palavra de Deus: não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, vamos juntos? O justo viverá pela fé. Irmãos, hoje é um dia muito especial. Estamos celebrando algo que mudou o rumo da história do cristianismo. O que a gente está celebrando? Aí tem que falar com o Rafael, que ele está dando mole nessas aulas de história aí. Ah, agora sim, Reforma Protestante. Mas antes que alguém pense que esse é um assunto muito antigo, distante, ou que só interessa aos religiosos de carteirinha, eu quero te dizer uma coisa. O que começou há mais de 500 anos atrás, exatamente 508 anos atrás, continua ecoando na minha e na sua vida, na vida de homens e mulheres que creem em Jesus até hoje. Então, prepare-se, presta atenção, puxa o seu celular, olha lá, elas já estão anotando tudo que eu estou falando. Olha que meninas aplicadas, está vendo? Prepara para anotar, porque é importante. Você vai descobrir o porquê as aulas de história são importantes para a vida. Quem gosta de história aí? Vocês vão descobrir que é ainda mais importante do que parece. Então vamos olhar um pouquinho para a história, vamos olhar lá para trás. Naquela época, um homem chamado Martinho Lutero, ou seja, um monge, um padre, estudioso, uma pessoa temente a Deus, começou a perceber que tinha algo errado na dinâmica ali da igreja. A igreja de então falava muito sobre salvação. A igreja que vocês frequentam fala sobre salvação? Fala sobre salvação, que bom. A igreja lá também falava muito sobre salvação. Mas essa salvação, da forma que era falada, ela era quase sempre vendida. Ou seja, as pessoas eram ensinadas a comprar o perdão de Deus. E isso de várias formas. Comprando com dinheiro, tem um nome para isso aí, ó. Valendo ponto na prova de história. Não. Como? Indulgências. Ou também era cobrado como forma de promessas, sabe? Se o Senhor tirar minha mãe de tal situação, se o Senhor curar o câncer de tal pessoa, se o Senhor fizer meu carro funcionar de novo, ou ainda com sacrifícios humanos. Não, eu não estou falando necessariamente de você pegar uma pessoa e matar, mas sacrifícios de diversas formas que as pessoas se dedicavam a fazer. E esse monge, esse tal de Lutero, lendo a Bíblia, ele se depara com esse texto que a gente acabou de ler, o texto de Romanos dizendo: o justo viverá pela fé. Aquele versículo foi como uma espécie de raio entrando no coração do Lutero. Ele entendeu pela primeira vez que Deus não era um cobrador impiedoso, mas era um pai amoroso, preocupado, próximo, cuidadoso, que o perdão não é algo que a gente conquista fazendo alguma coisa para ser perdoado, mas algo que a gente simplesmente recebe, que a salvação não é uma escada que eu e você vamos subindo aos pouquinhos, mas é um presente que desce do céu na nossa direção, e é sobre isso que eu vou te convidar a refletir ao longo dessa nossa conversa. O que é essa fé? A fé que moveu esse momento histórico lá atrás da Reforma, a fé que moveu o coração do Lutero, a fé que move os verdadeiros seguidores de Jesus ao longo de toda a história. Porque essa fé pode mudar a nossa vida, não só na teoria, mas na prática. E ela pode mudar a sua vida aqui e agora. Pois sem dúvida nenhuma, estamos diante de uma fé que muda a forma como a gente vê Deus. Mudou de Lutero. E também precisa mudar a nossa. Sabe o que é curioso quando a gente pensa isso? Muita gente ainda hoje tem medo de Deus. Você conhece gente que tem medo de Deus?
Não, porque se Deus souber, como se pudesse fazer alguma coisa escondida de Deus, né? Não, porque vai que Deus faz alguma coisa aí, vai que Deus sabe, acha que está passando ali, sem Deus ver. Pense em Deus como alguém que está lá, distante, severo, cobrando, regulando as coisas, que está esperando você cair no erro para pegar, te castigar e dizer: eu avisei, a culpa é sua, agora você que pague. Outros ainda vão olhar para Deus e pensar que Ele é alguém que se agrada quando fazemos tudo certinho. Você já ouviu falar desse Deus? Não, Deus, Ele fica muito feliz quando eu faço tudo certinho. Como se a relação com Deus fosse uma troca. Eu faço tudo certinho, Deus me abençoa. Eu faço alguma coisa errada, Deus me castiga. Só que não é assim que funciona. A fé bíblica, a fé verdadeira, mostra o contrário dessas coisas. Ela mostra que Deus já nos amou antes de qualquer coisa, antes de que a gente pudesse existir, que Ele não espera a perfeição para se aproximar de mim e de você. Ele se aproxima porque sabe que sozinhos, eu e você somos imperfeitos, incapazes de conquistar sozinhos. Foi isso que Lutero descobriu lendo Romanos. O Evangelho é o poder de Deus para salvar, e não o poder do homem para merecer alguma coisa. A fé tem que mudar a sua forma de olhar para Deus, meu irmão, minha irmã. Senão, você vai sair daqui e vai continuar vivendo a sua vida do seu jeito, distante do Senhor. Deus deixa de ser um juiz distante, alguém que está ali só para castigar, só para fiscalizar, e passa a ser um pai que corre ao nosso encontro, o encontro do filho, um filho que está voltando para casa, que está buscando fazer o que é certo, mesmo com as limitações que tem. Talvez você tenha vindo até aqui e vivido a sua vida tentando agradar a Deus, fazendo tudo isso pelos seus próprios esforços, mas a mensagem do Evangelho é: você não precisa conquistar o amor de Deus. Isso, catuca ele aí do lado, catuca a pessoa aí do teu lado, cara, com amor, né? Caraca, agora o irmão vai ter que operar o fígado com esse golpe que tu deu nele aí. Você não precisa conquistar. Por que você não precisa conquistar? Porque já é seu. Não é só isso que muda na vida do crente, pois essa fé que falamos agora é uma fé que também muda a forma como nós nos percebemos. Ou seja, você acha que você é feio? É ainda pior do que você imagina. Não, não é sobre isso. Você precisa descobrir quem você é. Pois essa fé que falamos agora é uma fé que vai mudar a forma como você se percebe, como você se comporta, como você sente as coisas e como você pensa. Como a gente olha para nós mesmos. Sabe aquela pessoa que olha para si e tudo é sobre um ponto? Eu falei da beleza, né? Tem gente que fica, não, porque eu não sou bonito, porque eu não sou alto. Aí o outro é alto, eu não sou bonito porque eu não sou alguma coisa que eu não sou. E aí a gente está sempre reclamando. Mas não é sobre isso. Quando a gente entende a graça, algo muda dentro da gente, na percepção que a gente tem do que a gente já é, do que a gente já recebeu. Lutero usou uma palavra forte para isso, ao ler esse livro. Ele usa a palavra justificação. Significa que, por causa do que Jesus fez, de quem Jesus foi e dos méritos de Jesus, Deus declara eu e você justo, independente de eu achar que eu sou justo o suficiente, bonito o suficiente, alto o suficiente, rico o suficiente ou qualquer coisa suficiente. Apesar da gente ainda ser falho, apesar da gente ainda ter um monte de limitação. É como se Deus olhasse para nós e dissesse: eu sei quem você é de verdade, não quem você finge ser para os outros. Eu conheço você, eu sei o que você fez, sei o que você faz, sei o que você deseja fazer, mas eu não te julgo com condenação, porque eu olho para você através dos méritos de Jesus Cristo. E isso, cara, se isso não enche seu coração de alegria, eu não sei mais o que pode ser libertador para você, porque nos livra da necessidade de fingir uma vida que não é nossa.
Você não precisa provar para Deus que você é bom o suficiente. Você não precisa esconder as suas falhas de mais ninguém. Você não precisa nem fingir que você é religioso. A fé verdadeira nos faz descansar em tudo que Jesus Cristo já fez por nós, e não no que a gente ainda continua tentando fazer. Deus não quer que você viva carregando o peso da culpa, ou ainda, nem se comparando os outros o tempo inteiro, nem tentando ser uma espécie de personagem religioso, né, para poder parecer. Ele quer te dar uma nova identidade. Ele quer que você entenda o que é viver como um filho amado de Deus, como uma pessoa que foi perdoada, uma pessoa que foi aceita, uma pessoa que foi transformada. E se eu te disser que isso ainda não é tudo, pois a fé verdadeira também muda a forma como a gente vê o próximo. Quem gosta da pessoa que está aí à esquerda? A pessoa que está à sua esquerda. Não gosta dele, não? Gosta? Não gosta muito, não. E da direita? Você gosta da pessoa que está à sua direita? Qual é, parceiro? Meus amigos aqui. De maneira que, quando a gente começa a entender o quanto a nossa fé também muda a forma que a gente olha para as outras pessoas, a gente começa a entender que o amor não pode ser só uma teoria. Sabe aquela pessoa que olha para você e diz assim: nossa, eu te amo tanto, 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 pode contar comigo para tudo. 10 minutos depois da pessoa falando mal de você? Ou você pede ajuda e a pessoa nunca pode ajudar? O que a gente começa a viver, quando essa fé verdadeira começa a germinar no nosso coração, é um amor que ele não se prende só a palavras. Se Deus me amou e eu nem merecia ser amado e ainda assim Ele me amou, então eu posso amar também as pessoas que não merecem. Olha para quem está do seu lado aí e fala assim: você não merece, mas eu te amo. De novo, você não merece, mas eu te amo. Agora vem a parte difícil. E porque eu te amo, eu vou pagar um lanche para você hoje. Aí desiste, né? Brincadeira. Lutero costumava dizer o seguinte: a fé verdadeira é uma fé ativa no amor. Ou seja, a fé que reformou o mundo, a fé que remodelou a forma como as pessoas se viam e como elas viviam, é uma fé que leva as pessoas não só a orar, colocando diante de Deus, porque isso é importante, mas uma fé que também servia as pessoas, que estava disposto a talvez abrir mão do seu delicioso lanche, que você não tem dinheiro para pagar para você, para dar para alguém que você ama, que você verdadeiramente ama. É essa fé que conduziu à abertura de muitas escolas, inclusive da Buena Preta. Foi essa fé que levou homens a se dedicarem para traduzir a Bíblia. Foi essa fé que ensinou o povo a ler, porque eu não sei se vocês sabem, o lugar que as pessoas aprendiam a ler era na igreja. A igreja era o centro do ensino. A igreja defendia os pobres, a igreja vivia a cidade e servia a cidade. Era na igreja que eram denunciados abusos, era realmente colocado que precisava viver uma vida justa. A fé reformada é uma fé que arregaça as mangas, que não fica de papinho furado. Ai, vamos fazer mais pela nossa cidade. Aí come o chiclete e joga o lixo no chão. Ah, vamos cuidar mais da nossa cidade. E não está nem aí para os seus vizinhos, não está nem aí para ninguém. Sabe o que isso significa para você aqui agora? Não sei. Significa que o Evangelho não é só o que a gente crê no domingo. O Evangelho não é um adesivo bonito ou uma camisa legal que você pode usar. O Evangelho do seu coração é aquele que você vive de segunda a segunda. E a segunda-feira é difícil para o crente, né? Porque o domingo você vai para a igreja, aí você ouve a palavra, aí você vai lá, me ama, Ele me ama. Aí você sai de lá, nossa, eu sou muito amado. E chega segunda-feira, tu não quer sair da cama.
Ai, Deus, que droga, tem que ir de novo. É esse evangelho que você vive na segunda-feira. Quando está frio, você sai de casa. Quando você tem que ir fazer a prova e você não está 100% preparado. É ser justo, meu irmão, minha irmã, no seu trabalho. Quando você tem que fazer o trabalho lá em grupo, que divide atividades, é você fazer a sua parte. É você ser fiel na sua casa. Tem louça para lavar. Quem vai lavar aquela louça, hein? Samantha? Você que é a lavadora de louça? Mas aí tem que dividir um pouquinho, né? Vamos dividir, pelo amor de Deus. É ser generoso com quem de fato precisa. Você não precisa ser rico para ajudar ninguém, mas você pode ajudar as pessoas ao seu redor. É você ser paciente com aquela pessoa que fica ali do seu lado precisando de ajuda. Ouvir as reclamações dos outros. Dar atenção e carinho para os outros. Ajudar aquelas pessoas que estão no momento mais delicado, sofrendo. E que só precisa do seu abraço. Não precisa fazer mais nada. Mas sem machucar, por favor, Tiago, dá um bom abraço. Se a sua fé não transforma a sua forma de tratar o próximo, muito provavelmente significa que você continua morto por dentro. Talvez você não tenha entendido o que é viver o Evangelho. E aqui tem uma característica muito especial que essa fé também gera. Porque é uma fé que continua se reformando todo dia. Aquela reforma não acontece lá no século XVI e acaba. Ela continua todo santo dia. E na verdade ela precisa continuar. Não só dentro da escola, não só dentro da igreja, mas dentro da sua vida. Porque todos os dias o coração humano tenta voltar para a velha lógica. Eu vou fazer isso e aí meus pais vão então, eu quero muito aquele presente de Natal, então eu vou lavar a louça todo dia. Quem já conseguiu ganhar alguma coisa assim? Porque a mãe, o pai sempre vai lembrar. Mas teve um dia que você lavou a louça, mas esqueceu. O que precisa mudar é você. Todos os dias o seu coração vai continuar te trazendo para esse mesmo lugar, que você pode merecer, que você pode conquistar, que se você for mais carinhosa, se você for mais isso, se você for mais aquilo, nos levando a tentar achar um jeitinho de agradar não só as pessoas ao nosso redor, mas também levando a gente a crer que é possível fazer alguma coisa para eu agradar a Deus. Enquanto que, quando a gente olha para a Bíblia, o que a Escritura ensina para a gente é que o Evangelho sempre vai repetir, com toda segurança. Qual foi a frase que eu pedi para a gente ler junto do texto de Romanos? Cola, o justo viverá pela fé. Vamos lá, qual foi a frase que a gente leu juntos? Qual? Então não é viverá pela aparência? Não? Não é o justo viverá pelo status, pelo número de influência, de seguidores, ou ainda pela tradição cristã. Não, porque eu sou da igreja tal, igual meu pai, igual meu bisavô, igual meu tataravô, porque eu sou, sei lá, bisneto de Lutero, tataraneto de Lutero. Nada disso vai fazer diferença, gente. O que vai fazer diferença é viver essa fé viva, que se lance em Jesus e confia nele, mesmo quando a nossa vida sai do controle, mesmo quando a gente passa fome, mesmo quando a gente passa aperto, mesmo quando a gente está desesperado e não encontra saída em lugar nenhum. A reforma começou essa inquietação, é a gente olhar para trás e lembrar, o meu coração sempre vai ter um novo problema, mas Jesus já pagou o preço. O que Deus nos chama a começar aqui agora, que chama você a começar aqui agora, é uma reforma dentro do seu coração, dentro da sua cabeça. Uma reforma que vai mudar quem você é. Talvez você tenha vivido tentando ser bom bastante para agradar alguém, tentando dar conta das coisas, né? Vou parecer uma boa menina fazendo isso, tentando resolver tudo do seu jeito. Mas Deus não pediu de nenhum de nós perfeição. Ele pediu de nós o nosso coração, do jeito que ele é.
A fé verdadeira é esse convite de rendição, de entrega. É quando a gente finalmente entende que não precisa merecer ser amado. Eu não preciso fazer algo a mais para chegar em algum lugar. Porque se eu de fato confiar em Jesus, Ele vai seguir transformando a minha mente e o meu coração. Ele vai seguir restaurando o jeito que eu devo olhar para Deus, o jeito que nós vemos, que nós nos vemos, do jeito que nós vemos as pessoas ao nosso redor, do jeito que a gente olha para o mundo. Por isso, se hoje você sente que precisa de um recomeço, você tem a oportunidade de experimentar isso. Essa fé viva e libertadora. Esse é um excelente dia para recomeçar. A fé não é um salto no escuro, em que você vai ter que descobrir o que vai ser, e aí seja o que Deus quiser. É um passo em direção à luz. Deus tem tudo planejado. O mesmo Deus que acendeu aquele coração de Lutero lá atrás, há 500 anos, hoje, com o mesmo poder, com a mesma glória, incendeia com o seu espírito o meu coração. O seu coração, a sua vida, a certeza de que Ele cuida da sua casa, independente do comportamento dos seus pais, independente do comportamento dos seus irmãos, dos seus vizinhos, dos seus parentes, o Senhor chamou você para ouvir essa palavra, e é o seu coração que Ele quer trabalhar. Então busque viver essa vida, busque viver essa fé, viva a reforma diária do seu coração, entendendo o que precisa mudar, como que você pode ser mais parecido com Jesus e menos parecido com o Dick Vigarista. Nossa, usei uma referência muito antiga, nada a ver, caraca, me fala aí um desenho bizarro, pode ser anime, pode ser qualquer coisa. Megamente? Não, Megamente é legal, pô, vocês conhecem Megamente? Pô, eu gosto do Megamente, o Megamente é legal. Me fala algum que seja, que nunca consiga as coisas. Não, se bem que o Homem-Aranha, né, ele está sempre longe de casa, longe da... Caraca, tu também tá... Aí não. Qual? Thanos? Vocês conhecem o Thanos? Não é viver uma fé do Thanos. É viver uma fé viva, uma fé de verdade, uma fé de alguém que se preocupa, uma fé de alguém que bota a mão para ajudar. Sabe aquela pessoa que passa e fala, aí ó, deixaram o prato aqui de novo. Viu? Você pega e leva para o lugar. Resolve. Uma fé que serve as pessoas ao redor, que cuida das pessoas, que abraça as pessoas. Então vive essa fé, porque ela vai transformar o seu coração, ela vai transformar a sua mente, e você vai conseguir viver algo extraordinário que Deus tem para você. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos. Nós vamos mais uma vez rogar a ação de Deus no nosso meio. Deus santo e poderoso, todo o poder, toda a honra, toda a glória te pertencem, Senhor. Não tem nada que possa ser feito nesse mundo se o Senhor não autorizar. Deus, nós temos dificuldades, nós temos fragilidades, nós temos problemas. E isso muitas vezes nos impede de valorizar o que o Senhor tem feito no nosso coração. Hoje, Senhor, nós rogamos que o Senhor faça uma completa reforma do coração de cada um de nós. Que cada pessoa que entrou nessa igreja nesse dia sinta a tua presença, sinta o seu cuidado, o seu amor, que seja o teu Espírito, Senhor, a trazer ao coração a certeza de que o Senhor já fez tudo o que era necessário, que agora, Senhor, basta aprender a viver pela fé, confiando na graça que foi recebida do Senhor. Lembra cada um de nós, Senhor, a cada amanhecer, que nós fomos feitos justos, não nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus. E assim, Senhor, que cada ação nossa seja para promover a Tua honra, a Tua glória, mostrar para as pessoas que ainda existem homens e mulheres que adoram ao Senhor e que vivem uma vida focando, mostrar o Evangelho para outras pessoas. É isso que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.